Olá, gente. Bom dia. Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e que Deus possa abençoar cada um conforme a vontade dele. Sou grato a Deus por essa terça-feira maravilhosa que Ele nos concedeu, por essa manhã abençoada, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele tem nos dado. Quero saber se você tem sido grato a Deus, se você já agradeceu a Deus por esse dia de hoje, como você está na presença de Deus e o que Deus representa para você. Nós estamos vendo nos dias de hoje, cada minuto, cada segundo que se passa, a nação, muita gente, não é poucos, é muitos, fica mostrando realmente quem são. Fica se revelando. Tem coisas que acontecem na vida para realmente ser revelado quem são e quem é o povo de Deus, que acredita em Deus, que acredita em Jesus e na ressurreição. Porque eu estava ainda agora e vi, eu gosto de olhar essas coisas. Não que eu vá mudar a minha fé, mudar meu jeito de acreditar, não. Mas eu gosto de ver quão são falsos profetas, mentirosos. Eu vi ainda agora um pastor, o outro perguntando a ele no podcast se ele orava pelo presidente Lula, ou ele disse, eu não oro por nenhum. Não oro por nenhum desses. E começou a falar e disse que queria que eles fossem para o quinto dos... E é pastor? Não só é ele que é pastor. Agora eu pergunto para vocês, que tipo de pastor esses homens são? Como é que esses homens dizem que faz parte do povo que adora a Deus? Porque nós não vimos e não vemos em nenhuma parte da Bíblia Jesus falando sobre ódio, sobre ira, sobre raiva, sobre odiar as pessoas. O cara que diz isso com um ser humano pode ser quem for. Ele não é humano. Ele não tem nada a ver com Deus. Outros falam, que nem eu vi também uma mulher dizendo, uma moça, sei lá quem ela é, que a Bíblia não é verdadeira, que a Bíblia, que Deus não tem esse negócio de Deus. Gente, eu particularmente, eu digo, Deus para mim continua sendo o meu dono, digamos assim, porque Ele é quem comanda tudo, Ele enviou seu Filho Jesus para nos dar demonstração, não foi de religiosidade. Cada vez mais esses homens que se titula pastor, que eles dizem que são pastores, e só é pastor se tiver aquela credencial, um ministério, né?
Jesus não mandou, nem deu esse título a ninguém de fazer ministério como quiser e andar como quiser e fazer as próprias. Eles criam um estatuto. Nesse estatuto eles botam o que eles querem para manipular e cativar as pessoas. Porque até hoje eu me converti com 17 anos de idade. Mas antes disso eu já via, já assistia culto, já assistia missa, já assistia essas coisas. Eu nunca vi na Bíblia, na palavra de Deus, nem Jesus ensinando essas coisas ao povo. Para ser bem positivo e bem sério, esses homens não são pastores. É tudo seita. Eu digo a vocês, é tudo seita. Porque eles não pregam amor. Eles pregam dinheiro, eles pregam riqueza, luxúria. Igual quando Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado. Olha o que diz. O inimigo chegou a Jesus depois que Jesus estava cansado, 40 dias no deserto, depois que ele viu Jesus cansado, com fome, que ele era humano, estava na parte humana. Ele disse, agora eu vou ganhar ele. E começou a mostrar a glória do mundo, as coisas do mundo. Mas Jesus, conhecendo Satanás, repreendeu tudo que ele ofereceu. Aí o que Jesus repreendeu, os homens nos dias de hoje estão abraçando. Ele só acha que prospera se tiver riqueza, bens materiais. Eu perguntei a um grupo de jovens lá na minha cidade, eu digo, jovens, o que vocês escolheriam? Muito ouro, muita prata, muito dinheiro, muito diamante, riqueza absurda, ou orar por um paralítico e ele se levantar, Deus te dando o dom de cura. Eu pensei que a maioria dos jovens ia dizer o dinheiro, mas eles me surpreenderam. Isso era o dom, que o dinheiro se acaba e o dom permanece. Eita, coisa maravilhosa! É por isso que nos dias de hoje o evangelho está tão corrompido. Não ele em si, mas os homens se corromperam todos. Você só encontra alguns que escapam nessas cidadezinhas pequenas, alguns que são humildes, são verdadeiramente servos do Senhor. E tem deles até que tem um pouco de recurso, mas permanece na humildade, ajudando os necessitados. Eu vejo nos dias de hoje um evangelho frágil, um evangelho de mentira, um evangelho que só prega o mal. Só prega o mal, Eu nunca vi Jesus pregando riqueza para ninguém. Ele só pregava o amor. Mas eu fico uma hora
eu fico triste, outra hora eu me alegro. Sabe por que eu me alegro? Porque está escrito que no fim dos tempos o amor de muitos ia esfriar e muitos ia desacreditar do Evangelho e partir para outro lado, porque tem pessoas que entram para dizes que aceita, entre aspas, né? Na intenção de melhorar de vida financeiramente. Se você aceitou, fez uma aliança com Cristo, na intenção de melhorar financeiramente, disfarça, não queira. Faça uma aliança para você ir para o céu. Para você ganhar um descanso para a tua alma. Faça uma aliança para você ganhar um lugarzinho de descanso para a tua alma. Não para enricar. Nós vemos na história de Salomão, Salomão tinha como pedir riqueza a Deus. Mas Salomão pediu o quê? Sabedoria. Você sendo um homem sábio, com a sabedoria divina, você pode prosperar financeiramente, mas você não vai deixar azedar o teu coração, mudar o teu jeito de ser, porque você sabe que aquele dinheiro só pertence a você enquanto você viver. Você não sabe qual o dia que vai. Teus bens, você usufrui enquanto você está vivo, mas vai chegar uma hora que você vai deixar tudo na terra. Às vezes você pisou em alguém, às vezes você tomou de alguém, um negócio errôneo, fez algo para tomar, fez algo para comprar de graça ou tomar mesmo, fez algo para destruir aquela outra pessoa e você se dá bem. Hoje só se vê um querendo pisar no outro para se dar bem. Mas eu digo a vós, eu digo a todos vocês, não queira nada que te afaste de Deus. Porque nada disso é teu. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Não sabemos o dia nem a hora. Tem um corinho do louvor que diz assim: ao findar do labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Sabe por quê? O amanhã não é nosso. O amanhã não pertence a nós, não é nosso. O amanhã é de Deus. Vivo o agora, neste momento. Neste momento. Porque amanhã talvez você não esteja mais. Você briga por terra. Você morre, a terra permanece sendo terra. Você briga por casas, por riquezas. Você morre e a riqueza fica. E muitas das vezes morre amargurado, morre com ódio,
deu tanta raiva que deu um infarto, ou tanta tristeza que deu um infarto. Então, pensa nisso. Pensa nisso. Tem outro também que eu gosto muito, que diz assim: o homem pode ser famoso pelo mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. Os seus amigos o levará para o cemitério, de lá para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para lhe acompanhar. Agora não adianta prece nem Ave Maria, tudo irá guardar para o último dia, a condenação do juízo final. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou enquanto era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Nada é teu. Nada é teu. Mas tem algo que pode te ajudar muito. É uma decisão, uma atitude. Às vezes você tem sofrido tanto, você tem passado tanto aperto, tanto aperreio na vida, porque você tem pedido ajuda a pessoas não adequadas para te ajudar. Eu vou falar com meu pastor, para meu pastor orar por mim, meu Deus. Eu vou falar para minha pastora, vou falar para minha irmã, para o presbítero, para o diácono. Não. Você tem o livre-arbítrio para criar uma intimidade com Deus. A escolha, o bem e o mal. Se você escolheu o bem, você está escolhendo Jesus. E a partir daquele momento que você escolheu, você vai ter essa intimidade entre você e seu Salvador Jesus Cristo. Entre você e o Mestre. Não precisa de outro intercessor a não ser você pedir a Jesus. Essa intimidade, quem tem que correr atrás é você mesmo. Não é o pastor, nem o presbítero, nem o diácono. É você mesmo. Fazer essa aliança com Cristo e dizer: Senhor, me ensina o que devo fazer para ter alegria na minha vida e ser um homem feliz. E Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Não precisa você pedir oração. Você mesmo tem que tomar a sua atitude, porque o pastor não vai te salvar. E nos dias de hoje a coisa ficou mais difícil porque nós não sabemos mais em quem acreditar na classe evangélica. O evangélico agora virou uma tradição, uma carteira, um fenômeno que afastou as pessoas dos amigos, afastou os amigos, as amigas, afastou até a família, afastou um do outro. E para completar veio a história da política, para completar, dividir no meio as famílias. Eu nunca vi na minha vida um pastor abrir a boca e dizer que quer que fulano de tal vá para os quintos disso, não sei o quê. Pessoas fazer campanha para aquela pessoa morrer.
Ei, mas eu quero dizer para você, você pastor, você diácono, você presbítero, eu quero dizer uma coisinha para vocês. A oração de vocês não está sendo ouvida. Sabe por quê? Deus não leva em conta a ignorância. Vocês são uns ignorantes, umas pessoas estúpidas. De que adianta a formação de vocês? Teologia, não sei o quê, e doutores de não sei o quê. De que adianta? De que adianta esses estudos? Você chega dentro do ônibus, o jovem te atropela, passa por cima, bate e não olha nem para trás para dizer desculpa. Levanta de manhã, em vez de falar com o pai e a mãe, fala com aquela arrogância. Sabe por quê? Porque vê os pais fazendo, vê os pais se corrompendo, as mães se corrompendo. Hoje, nos dias de hoje, a coisa mais difícil do mundo é uma alma se salvar nos tempos de hoje. Eu não sei o que, mas eu vou revelar algo para muitos. Eu tive um sonho. Nesse sonho eu fui levado a uma cidade, muito bonita a cidade. Não tem nem como eu descrever de tão bonita. Mas sabe o que era que tinha lá? Deserto. Alguns velhinhos passavam. Velhinho mesmo. Eu passava, olhava, e aquela voz dizia, ó, o deserto. Meu povo, se sumiram da terra. Meu povo não existe. Olha, alguém pode não acreditar, sabe por quê? Porque eu sou um índio velho, um matuto lá do Pernambuco, um ignorante, não sei ler. Eu procuro conversar com o Senhor no momento que eu marco, que Ele me acorda e eu vou. Também não vou dizer, mas eu converso com Ele. As minhas orações. E cada dia está ficando pior. Mas em Mateus capítulo 24, versículo 4, eu vou continuar batendo nessa tecla. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Mas muitos deixaram esse versículo de lado e se corromperam. Se você é de tal ministério e passar para tal ministério, aquele outro ministério te condenou, te excluiu das amizades deles, da panelinha, te excluiu, você já não serve mais. Uma coisa que eu acho interessante é algo muito, muito esclarecedor. Se tu for um dizimista fiel, eles, basta tu dar uma tichinha, eles já dizem, ó, passa na casa do irmão fulano, eu vou lá que está meio gripado, eu vou lá. Mas, ei, não é o cuidado em você, é o cuidado no que você leva, no ouro que você garimpa e leva para eles. Eu vou entrar nessa tecla. Aí tu começa com 200 todo mês, depois passa para 300, 400, 500, de repente tu chega com 2.000. Nos 1.000 tu já começa a ser chamado para ser diácono. Nos 2.000 já é presbítero. Se tu aumentar mais uma coisinha, aí tu já vai ser pastor. Ei, foi com 17 anos que eu comecei a observar. Mas Deus abriu os meus olhos para ser salvo. É simplesmente fazer uma aliança com Cristo.
Me mostra o ministério que Jesus abriu na época. Todas as vezes que você via Jesus era no monte, era dentro do mato, era... A primeira vez que ele entrou na sinagoga foi no templo, foi para meter o cacete nos cabras lá, ou não? Não é mais, ó, é maquininha. Não tem mais esse negócio de passar só salva, essas coisas. Não, tem até maquininha, QR Code. Daniel escreveu e disse: por a ciência, e a ciência se multiplicará, e o amor de muitos esfriarão. Ou se corromperam. Tem gente que nem usa mais a Bíblia, é celular. Se pelo menos usasse o celular e pregasse a verdade, o real evangelho, eu ficava calado. Não tem pregação de evangelho, tem pregação de riqueza. Chave de casa, apartamento, chave de carro, muito dinheiro na conta, vida boa, mesa farta. Sabe o que é que eu vejo nisso? Muitos condenando a Cracolândia. A Cracolândia aqui em São Paulo, ou em outros lugares grandes, outras capitais, tem Cracolândia também. Cadê? Aí não vão porque são drogados, são condenados, são bebões, são assassinos, são estupradores, são violentos, são bravos. Tem camarada tão valente dentro da congregação, prega, que dá lapada no púlpito. Eu já vi o cara quebrar um púlpito de vidro uma vez, de uma lapada que deu. Dentro da congregação, com os irmãozinhos que não tem coragem de responder, ou de insistir, ou de exigir, estão com a mente tão caracterizada que já recebe tudo que eles falam. Embola a língua e sarabachou para colar, e sarabachou para lá, e não sei o que lá, e enrola a língua. Língua de anjo é diferente. As línguas repartidas é diferente. Eu conheço homens que são batizados com o Espírito Santo de Deus, eu conheço. Anciões, que você não vê eles falando em riqueza, vê eles falando em amor, prosperidade espiritual. Isso aí, riqueza, bens, isso aí você conquista no mundo, trabalhando, batalhando, plantando, colhendo, criando. Isso aí é o mandamento que Deus disse: trabalhar e viver com o suor do teu rosto. Com o suor do teu rosto você vai ver em que gasta teu dinheiro, ver o que faz com que você ganha com o suor do seu rosto e não gasta com coisa que não é pão. Com coisa que não vai te servir de nada. Para quê? Então, gente, para resumir, para não ficar muito grande esse vídeo, outro dia eu falo mais. Mas eu quero dizer para você, não existe nenhum no mundo que te salve. Quem salva é Jesus. O jovem chegou até Jesus e disse: Mestre, o que faço eu? Sou um jovem muito rico, tenho tudo, nada me falta. Mas uma coisa eu queria: o que faço eu para herdar descanso eterno para a minha alma? Aí Jesus disse para ele assim, disse: acumula mais riqueza, compra mais bens, acumula mais ouro,
E cada vez mais tu vai chegar mais perto do céu. Foi assim que Jesus falou? Foi assim, foi? Não. Jesus respondeu para ele: vende tudo que tem e distribua com os pobres. Olha aí, olha essa coisa, gente, pelo amor de Deus. E agora, o que é que vocês me dizem? De pessoas que trabalham para ajudar o pobre e pessoas que trabalham para tirar o que o pobre tem. Você está falando com um matuto, mas já pastoreei igreja, já. Que vocês chamam igreja. Eu pastoreei congregação. Porque a igreja era eu dentro da congregação. E o povo são a igreja. Mas eu quero somente findar dizendo a vocês. Eu trabalhei em reforma no cemitério na minha cidade, que eu, além de trabalhar de pedreiro, eu botava minha rocinha também, trabalhava na roça, lá na aldeia, em outros lugares, como o terreno da aldeia era pequeno, e trabalhava de pedreiro, de empeleiteiro também. Mas eu nunca reformei um túmulo quando mandavam tirar os cadáveres, as coisas que tinha para reformar os túmulos, eu construí túmulo mesmo, catatumba, aquelas capelas. Eu nunca vi tirar caixão de ouro, carro, moto, apartamento, fazenda, dinheiro, não. Sabe o que é? Só o caixão e uns ossos velho preto. E tem os que ficam até pretos, outros verdes, outros cinzentos. Carniça pura quando abre. Por fora é bem bonito. Até pedra de mármore, mais caro que tem. É por isso que Jesus fala na palavra que muitas pessoas são como um sepulcro caiado. Por fora é tudo bonito, mas por dentro está tudo podre. De que adianta a beleza exterior? De que adianta essa beleza? A beleza aparentemente. A tua beleza tem que vir de dentro. O que é que faz uma pessoa bela? Eu não estudei, gente, mas o que é que faz uma pessoa se tornar bela? O que é que faz? Sabe o que é que faz? O amor. O carisma pelas pessoas é o carinho. O falar, o conversar, o se expressar. Isso se torna um homem ou uma mulher belos, demonstrando amor, compaixão, misericórdia, sentindo a dor do outro. Eu vou confessar um negócio para vocês. Eu não fico feliz quando eu vejo uma pessoa causando um tumulto desse, causando uma ferida tão grande dentro dele mesmo, porque isso aí é para ele mesmo. Porque tudo que você e eu fizer, ó, tudo que você e eu fizer, tá lá, ó, no livro, ó. Não adianta você negar.
sendo registrado. Tua passagem aqui na Terra, nós somos forasteiro, peregrino. Nós estamos fazendo uma grande viagem. Também um trem fazendo uma grande viagem. Nessa viagem nós vamos fazer amigo e muitos vão querer ser nossos inimigos porque não vai aceitar o teu jeito nem o meu jeito. Porque não aceitaram o mestre. Jesus foi preso, foi crucificado por praticar o bem. Por isso que muitas pessoas não querem praticar o bem, porque se machuca. Praticar o bem machuca. E muita gente não quer ser machucado. Então essa viagem nós vamos fazer amizade e inimizade. Vai ter momento que você fez um amigo nessa viagem, aquele amigo partiu, você permaneceu na viagem e ele ficou. A viagem dele terminou, chegou ao término, ele desce e toda a sua bagagem. E você continua sua viagem. Até chegar o momento do teu destino também. E as pessoas vão viajando, até chegar os seus momentos. Eu penso assim. Tem pessoas que viajam até 100, outros 70, outros 80, outros 50, outros 40, outros 15, outros 20, outros 10, outros 5, outros só nasceu, viu o trem, mas nem entrou no trem, partiu. Que história doida é essa, irmão? Nós não viemos para esse mundo para ser pedra, nem viver para sempre. Nós somos mortal. Mas tem algo dentro de ti que é imortal. O quê? A tua alma. Saiu de Deus, não é mortal. Ó. E o homem viveu. Eita, Deus maravilhoso. Mas eu quero dizer para você, para encerrar o vídeo, que mesmo você fazendo tudo isso, com esse ódio, com essa raiva, com essa ira, orando para Deus matar o... Ora, eu quero dizer um negócio muito interessante aqui, muito certo. Se tem no Brasil a maior autoridade do Brasil, humana, é um homem. E o povo que se diz ser cristão, ser evangélico, cristão é diferente. Cristão ele morre, mas não se entrega. Morre, mas não se entrega. Mas o evangélico não, ele se quebra, porque ele nunca foi cristão, ele é um evangélico. Para ter uma credencial e dizer que é. Para alguém ver ele com a Bíblia na mão. Olha, o mais importante nisso é que tudo isso Jesus está te dando uma oportunidade para você corrigir os teus erros, as tuas falhas, e se chegar a Ele
Por mais que você fale, por mais que você odeie, por mais que você tenha ira, mas só aconteceu porque Deus quis. Deus cuidou. E Deus cuida daquele que Ele ama. Você pode odiar, mas Deus pode amá-lo. Você sabe mais ou menos de quem eu estou falando, que você disse que queria que fosse para os quintos. Isso é para esse pastor. Pastor não, né? Esse lobo. Um camarada desse, eu não digo que ele é pastor, nunca foi pastor, nunca. Para melhor te dizer, ele nunca fez nenhuma aliança com Cristo. Porque está escrito assim, ó. Vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Então, se você está limpo, quarto evangelho de João, você vai encontrar isso aí, no capítulo 15, logo no comecinho. Jesus diz, eu sou a vidreira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, limpa, tira toda aquela que não dá fruto, limpa aquela que dá fruto, para que dê mais frutos, dê muitos frutos. E o outro diz, vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Você não está limpo ainda. Vocês ainda falta se limpar. Mas eu não condeno vocês, sabe por quê? Porque Jesus está de braços abertos esperando vocês se converterem e fazer uma aliança com Ele. Amém? Que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês e não deixe que ninguém te engane. Ora, jejuma, consagra, pede a Deus sabedoria, que Ele vai te dar. E só Ele te salva, só Jesus te salva. Teus dízimos, tuas ofertas, tua riqueza, nada disso vai te salvar. Só Jesus. Religião nenhuma salva você, porque não tem na Bíblia nenhuma religião. Tem o amor, Jesus pregando o amor, Deus fazendo tudo com amor. E a chave é o amor. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.